Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estão preparados para a aula de artes hoje? Então, abram aí na página 211. Nesse capítulo 3 aí vai falar sobre equilíbrio. Qual é a ideia? Então, aqui, observe esta imagem de uma das obras de Alexandre Calder. Observaram aí? Então, ela não tem o que? Simetria, mas está em equilíbrio. Então, o que vocês... Ai, professor, eu tô vendo um peixe colorido, parece que é um esqueleto. Muito bem. Então, nessa obra aí, Calder trabalha o delicado equilíbrio e o movimento das formas de metal numa construção que reproduz a imagem de um alçapão de lagosta, de um peixe colorido e aparentemente do esqueleto de outro peixe. Então, esses elementos se movem de maneira independente, lentamente, apenas com as correntes de ar do ambiente. Ai, professor, está parecendo um móvel de pendurado. Bem parecido. E que se movimenta de acordo com o vento, quando entra no ambiente, ele balança, não é assim? Agora para a página 212, que vai falar também sobre simetria. Então, a representação ou a percepção das formas é um fenômeno que leva os seres humanos a reconhecer imediatamente se há equilíbrio ou instabilidade em uma composição visual. Quando um conjunto se apresenta em equilíbrio, nosso cérebro aí o que ele vai fazer? Ele registra a instabilidade. Então, caso não haja essa instabilidade, indica que as forças de atração visual não estão se compensando. Então, é como se indicasse que há algo fora do lugar, ou seja, em desequilíbrio. Então, vocês observaram a imagem aí. Torre de Pisa na Itália, pirâmide de Ku Klux Klan, Itza no México. Então, o que seria simetria? Simetria é o equilíbrio axial. Mas o que é axial, professora? Axial é o mesmo que eixo. Então, um eixo é uma linha imaginária ou concreta que divide uma forma em partes iguais. Os eixos eles podem estar nas posições horizontais, verticais, diagonais e até mesmo inclinada, ok? Então, isso que seria simetria. Então, simetria é uma linha imaginária concreta que divide uma forma em partes iguais. Agora para a página 213. Na página 213 é uma atividade que vocês irão desenvolver aí. É para vocês observarem as imagens abaixo e responder essas duas questões da letrinha A e da letrinha B. Observar aí que existe o que? Algarismo romano nas imagens, tudo bem? Então, 6 imagens. Qual dessas figuras apresentam simetria? Ai, professora, eu acho que é a 1. Se é a 1, você vai colocar o quê? Em algarismo romano. Na questão da letrinha B, trace uma linha nas imagens que apresentam simetria para demonstrar os eixos simétricos. Então, é uma linha imaginária que passa ao meio. Então, ela vai dividir em duas partes, ok? Então, se você tem uma régua aí, utilize a régua ou até mesmo o esquadro. Agora na página 214, é para você recortar uma imagem em duas partes. Uma imagem qualquer que você tenha recortado de uma revista que você achou bonita. Então, você vai colar no espaço, ok? Então, você escolheu, depois você vai colar no espaço que está em branco. Em seguida, complete a imagem desenhando e observando o equilíbrio e a simetria. Ai, professora, eu fiz o desenho de um coração numa cartolina.
Tem algum problema? Não tem. Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar esse coração ao meio. Cortou o coração ao meio, você vai colar uma parte na folha abaixo aí que está em branco e desenhar a outra parte do coração. Tudo bem? Ok? Fez o desenho do coração. Então, a parte aí que você cortou ao meio, depois você vai o que? Apagar. Ok? Ai, professora, eu não quero esse coração, não é obrigado, tudo bem? Você vai escolher a sua imagem. Se eu tô dizendo para você que você vai escolher um coração, você recortou da cartolina, colou, cortou ao meio e aí você desenha a outra parte. Na página aí 215 também é para vocês recortarem uma imagem de revista, jornal e compor esse espaço aí abaixo, procurando criar uma composição em equilíbrio por meio desses eixos de simetria. Vocês viram que está na horizontal, vertical e diagonal. Então, vocês vão procurar uma imagem nesse tamanho, nessa proporção, tudo bem? Deste tamanho é grande, professora, sim. A imagem tem que seguir nesse tamanho e depois vocês vão cortar do jeito que tá indicando, tá? Vocês vão cortar na diagonal, vocês vão cortar na vertical e na horizontal. Então, a imagem vai ter que estar colada dentro desse retângulo. Tudo bem? Agora, a próxima página aí que fala sobre Calder. Ele criou suas estruturas em equilíbrio. Tudo bem? Então, aqui é uma imagem criativa desse pintor, escultor, mas assim, na verdade, ele é um escultor que cursou engenharia. Então, Calder criou suas estruturas em que o equilíbrio acontece na forma visual quanto na física. Suas composições parecem perfeitas e estáveis, com os pesos visuais distribuídos de maneira que nossos olhos se acomodam e o conjunto permanece sempre estável, mesmo em movimento. Então, aqui é para você criar uma estrutura utilizando palitos de madeira e massinha de modelar. É necessário que alguns cuidados sejam tomados durante essa construção. Então, o conjunto deve permanecer em equilíbrio visual e físico. Vocês observaram essa imagem, né? Vocês observarem, tá pedindo para vocês observarem essa imagem, que ele está em equilíbrio. Tudo bem? Se ele está em equilíbrio. As cores podem interferir no equilíbrio, por isso compensa o que for necessário. O tamanho das bolinhas produz pesos diferentes. Junte algumas menores para compensar um peso maior. Tudo bem? E mais abaixo fala sobre quem? Sobre Calder. Alexandre Calder. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, vocês irão fazer na sua casa. Vai enviar um vídeo para mim mostrando essa imagem e falando sobre a biografia de Alexandre Calder, ok? Beijos, tchau, fique com Deus. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Tchau!